Quem vai nos explicar um pouco mais sobre essa reforma tributária, entender os trâmites, principalmente o que aconteceu hoje, para quem está acompanhando essa linha do tempo, é o advogado André Mendes Moreira, doutor em Direito Tributário e professor da Faculdade de Direito da USP. Professor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. A satisfação é toda minha. Professor, a gente quer trazer para bem perto do telespectador que nos acompanha para entender também esse assunto, que ele tem várias camadas. Nós acompanhamos o processo de votação nas duas casas e agora nós acompanhamos hoje de muito perto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, levando esse documento que tem 300 páginas, mais ali de 500 pontos importantes que vão ser avaliados pelo Congresso nesse momento. O que a gente vai acompanhar a partir de agora é uma análise de pontos importantes que compõem essa reforma tributária. Quando a gente olha as perspectivas, aquilo que a população também vai receber, hoje, como disse o próprio ministro Haddad, é um processo que ele vai sendo realizado também aos poucos, para que todos os envolvidos nessa linha de tributação até a ponta final consigam perceber uma diferença. Perfeito. Esse processo da reforma tributária, ele pode ser dividido em 3 fases. Uma primeira fase, que foi completada no fim do ano passado, que consistiu na aprovação de uma emenda à Constituição. Então, a Constituição de 88, ela foi modificada, foi aprovada uma emenda pelas duas casas, Câmara e Senado, pelas duas casas do Congresso, e as linhas gerais do novo sistema tributário do consumo já estão na Constituição, portanto, desde 20 de dezembro do ano passado. Agora, o que nós temos é a primeira lei complementar, outras virão, que busca esclarecer o que está na Constituição. Então, a Constituição traça as diretrizes gerais. Hoje, nós recebemos a primeira de provavelmente 3 leis complementares que irão esmiuçar o que está na Constituição. E, na sequência, virão leis ordinárias federais, dos estados e dos municípios, para finalmente instituir os novos tributos. Então, nós podemos dizer que estamos no meio do processo. Estamos no meio do processo, mas num momento bastante importante, na medida em que esta primeira lei complementar é a lei complementar que cuida dos 3 novos impostos criados com a emenda constitucional. O imposto sobre bens e serviços, que é dos estados e dos municípios, vem substituir o ICMS e o ISS. O imposto seletivo, que é da União, e vem substituir o IPI. E, com isso, nós teríamos a eliminação desses 3 impostos, substituição por outros 3, mas desses 3, 2 dialogam muito proximamente, que é o imposto sobre bens e serviços, e um imposto federal chamado Contribuição sobre Bens e Serviços, que substitui o PIS e a COFINS. E, correndo por fora, como já dito, o imposto seletivo, que substitui o IPI. Não dá para dizer que simplificou muita coisa, porque o próprio projeto de lei tem 499 artigos. O sistema tributário brasileiro ele é complexo por natureza. Apenas a título de exemplo, nós temos no mundo em torno de 200 países. Desses 200 países, 31 são organizados sob a forma de federação, mas a única federação na qual os municípios têm poder de tributar, vindo diretamente da Constituição, é o Brasil. Só que nós temos 5.570 municípios, somos metade do território da América Latina, metade da população da América Latina e metade do PIB da América Latina. Portanto, nenhum sistema tributário no Brasil será simples, dadas as complexidades que existem na nossa própria forma de organização de Estado, com municípios autônomos, estados, Distrito Federal e União, todos com poder de tributar. Agora, se vocês me permitem, Rafael e Renata, tem alguns pontos muito, muito interessantes para a população que valem ser frisados dessa reforma, especialmente do projeto de lei que foi entregue hoje.
Um ponto bastante inovador, que me parece merecedor de elogios, é a previsão do cashback, da devolução em dinheiro do imposto para a população de baixa renda. Porque hoje, quando nós compramos algum bem ou serviço, nós suportamos no preço desse bem ou desse serviço o imposto que nele incide. Então vamos imaginar, eu tenho aqui um telefone celular, eu vou à loja, compro o telefone celular e no preço deste telefone está embutido, digamos, o ICMS, que é o Imposto Estadual sobre Venda de Mercadoria. No momento seguinte, pode entrar na mesma loja o Bill Gates e comprar esse mesmo telefone celular. Ele vai suportar a mesma carga tributária. Então, o imposto sobre consumo, ele tem esse problema de não diferenciar o comprador. Ainda que eu tenha alíquota zero para alguns produtos, como a cesta básica, eu posso ter tanto o Bill Gates, vamos usá-lo aqui como exemplo, comprando produtos da cesta básica, como um cidadão comum, enfim, de classe média, comprando os mesmos produtos. Então, aquela desoneração não vai beneficiar especialmente quem precisa, beneficia até quem não precisa. E o que é o cashback? Qual é a novidade aqui do projeto de lei complementar trazido pelo governo, né, já trazendo em detalhes o que a emenda constitucional aprovada em dezembro do ano passado já previa. A novidade é: toda família que tiver renda per capita, renda por cabeça, de até meio salário mínimo, terá a restituição daquele imposto que a família suportou na compra de bens ou serviços. Como agora nós teremos uma nota fiscal unificada para a União, Estados e municípios, né, e basta informar o CPF no momento da emissão da nota para que haja vinculação com o comprador, pela primeira vez, e o Brasil é um dos poucos países do mundo que terá isso, o imposto sobre o consumo vai enxergar o comprador e, para aquele comprador que mais precisa, vai haver a devolução posterior do imposto mediante crédito em conta. Isso é uma grande novidade que merece ser aqui frisada e comunicada a todos, com, obviamente, os parabéns ao governo por ter feito esse trabalho. Professor, além do cashback que você explicou tão bem, outro ponto que vai ser discutido agora é a criação de uma cesta básica nacional, como você chegou a citar, que terão aí vários produtos com alíquota zero. Quer dizer, os preços dos alimentos vão chegar a cair? É uma boa notícia para o consumidor? A gente vai poder ver isso nos supermercados? Atualmente, a cesta básica já tem redução de ICMS. Então, sempre houve uma grande preocupação com a não oneração dos produtos da cesta básica. Ao zerar a alíquota, né, nós damos um passo adiante do que se tem hoje. Hoje eu tenho redução de base de cálculo, que resulta em tributo menor, mas a alíquota não é zero, pelo menos não para todos os produtos da cesta básica. De modo que, se a alíquota for zerada, sim, a tendência, desde que os agentes econômicos da cadeia não se apropriem dessa diferença, né, a tendência é que haja uma redução no preço dos alimentos, sim. Menos tributo sobre o consumo, ao menos do ponto de vista teórico, implica menores preços. Mas lembrando sempre que vivemos sob a lei do mercado, que é a lei da oferta e da procura. De modo que, se as vendas estiverem aquecidas, o preço vai subir, independentemente de haver ou não incidência de tributos nesse tipo de operação. Professor, queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente. Nós sabemos que esse processo ainda ele vai se repetir, como o senhor também nos explicou muito bem. São processos que vão ser analisados para a composição dessa reforma. É muito importante que nós possamos, através do conhecimento da academia, conseguir explicar para quem nos acompanha. Muito obrigado por achar um tempo na agenda e conversar conosco, professor. Eu que agradeço, Rafael, Renata, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, professor.